Ok. Bom, vamos lá, então. Boa noite a todos, a todas. Agradeço aí a presença de todos, né? Especialmente da IES Intercâmbio, né? Sempre nossa parceira aí já há dois anos, praticamente, né? E Diogo, me lembro, sempre tem que lembrar disso. 2 anos. Eu me perdi na pandemia, Alessandro. Eu também. Mas mais de 2 anos, né, exatamente. Bom, a gente tem feito alguns eventos, né? Recentemente fizemos um evento presencial no colégio, né? Com uma feira foi bastante bem acolhida ali pelos alunos, né? Pela comunidade interna, né? Com universidades de vários lugares, aí de 5 países diferentes, pelo menos, né? Foi bastante bacana, né? Agradecendo de novo aí ao Diogo e toda a equipe da IES. Hoje, né, continuando aí os encontros que a gente tem feito aí nas quintas-feiras à noite, né, praticamente mensalmente, então a gente recebe, então, novamente o Diogo, né, da IES, certo? A Mônica, a Kate, que estão aí na retaguarda, e se eu esqueci de mais alguém, por favor, me corrijam, por favor. Enfim, né, vou falar um pouquinho sobre quem vai estar aqui conosco essa noite, certo? Então, novamente, então, o Diogo está aqui conosco, né, que é o CEO da IES Intercâmbio, certo? Tem bastante experiência internacional, né? Já foi um estudante aí, né, também nos Estados Unidos, né? Frequentou universidades bastante renomadas ali também, certo? É, Temos o Diogo, se você quiser complementar depois esse currículo aí, fica à vontade, certo? Senão eu vou ficar falando aqui também 2 horas sobre o seu currículo também, rapaz, e aí não vai ser, né, também algo que eu vou ser tão competente assim para fazer. A Juliana, né, a Juliana Gamba Capalbo, estou correto, Juliana? É assim que fala o seu nome, né? Isso, certinho. Então, tá bom, certo? Então, ela é brasileira, né? Se mudou para o Canadá aí em 2012, está trabalhando na Capilano University, né? Por 7 anos já, é isso, né? E uma orientadora, né? De recrutamento, como é que se fala isso? Um recruitment advisor e International Student Admissions and Recruitment Advisor, né? E é uma pessoa aí, né, apaixonada pelas questões de educação internacional e também sobre o aprendizado de diferentes culturas, né? Acho que uma das grandes questões importantes aqui desse tipo de encontro também é isso, né? Que a gente conheça um pouquinho mais sobre o sistema educacional de países diferentes, né? No caso, hoje, conversando aí, né, com representantes, né, de universidades canadenses para conversar justamente sobre isso. O Diogo também vai desenvolver um pouquinho sobre esse assunto, né? A gente tem também a Marília Simões, né? Certo? Que é uma profissional aí com mais de 9 anos de experiência na indústria da educação internacional, certo? Também é uma consultora educacional, né? E é uma team leader aí, uma gerente, né, de desenvolvimento de business e team leader aí, e também, né, ela atua ali na Niagara College, Toronto, certo? E tem a formação justamente maior nessa área de business, né? Certo? Com master's degree, também bachelor aí, né, nessa área de business, né? Bom, então, bem-vindos, bem-vindas, certo? Fiquem à vontade para desenvolver, né? Para conversar com a nossa comunidade, certo? Como eu falei, isso vai ficar disponível depois nas redes, ali nos aplicativos do colégio, né? O Colégio Rio de Janeiro é um colégio para quem acessa essa reunião aqui que não pertence eventualmente ao colégio, se é possível, né? Porque afinal de contas nós tivemos a postagem ali em rede social, então é uma live totalmente aberta, né? Então, e depois a gravação também fica disponível para quem quiser acessar totalmente aberta. O Colégio Rio de Janeiro é um colégio, né, de Curitiba, da Rede Jesuíta de Educação. A gente tem 17 colégios no Brasil, né? E outros tantos mais no mundo, né? Muitos outros no mundo afora. É uma rede que se constituiu mais fortemente em 2015, mais o Colégio Rio de Janeiro, assim como outros tantos colégios, né? Tem mais de 60 anos, né? 65 anos nesse ano, e outros tantos aí que são centenários, né? No Brasil, certo? Colégio agora em torno de 2.000 alunos, né? E indo para
tendo, né, no ensino médio exclusivamente, né, que é o público-alvo aqui, em torno de 500 alunos, né, mais o nono ano, aproximadamente 650 alunos no total, tá certo? Então, só passando os dados para vocês, né, saberem um pouco melhor com quem estão conversando também e terem ciência, contextualizarem suas falas aí, tá certo, gente? Então, bem-vindos, bem-vindas a todos. Peço que quem esteja acompanhando agora possa colocar, né, ir fazendo perguntas no chat, certo? Se vocês quiserem, né? Ao final a gente abre para perguntas que podem ser também feitas por meio de microfone, caso assim queira, tá certo, gente? Então é isso, Diogo, fique à vontade, bem-vindo aí. Obrigado, professor Alessandro. A gente é sempre uma honra estar aqui com vocês. A gente tem um carinho imenso aí por todos do Colégio Medianeira. E vou te falar que foi muito, muito, muito bom estar presencialmente com vocês aí, em contato com os alunos. E agora mais ainda em contato com eles depois do evento, quantos que nos procuraram e que estão vendo que existem possibilidades, né? Existe vida além do vestibular. E que, obviamente, todos vocês aí do colégio, pais que estão assistindo ou alunos que estejam assistindo, o Colégio Medianeira prepara vocês para a vida e para o mundo. E se vocês, obviamente, quiserem prestar vestibular, vocês têm todo esse acompanhamento muito forte, academicamente, toda a preparação para que isso aconteça aqui no Brasil. Mas também existe uma preparação do próprio colégio para levar vocês para algo que vai além. Porque cada vez mais, vocês vão ver agora na minha apresentação, alunos buscam uma experiência no exterior. Assim como eu busquei. Então, vou falar um pouquinho da minha experiência, abrindo aqui a minha apresentação. Se ela não passar para o próximo slide, vocês me avisam, porque eu estou com uma tela aqui só. Só para ver se ela está indo para o próximo slide. Só um minuto, acho que agora foi. Foi para o próximo slide? Está aparecendo o meu slide aqui? Não. Não foi? Está aparecendo o PowerPoint aberto, mas não um slide da apresentação. Deixa eu parar ela aqui. Às vezes, com o Teams... Acontece isso mesmo. Acontece isso. E o Mac, ele não gosta do Teams, às vezes. Acontece bastante mesmo. Aqui... Às vezes que nessa tela, acho que agora vai, né? Ele está com a sua área de trabalho. Acredito que se você colocar a apresentação, ele vai aparecer para nós aqui a apresentação normal. Então, apareceu? Se você colocar, acho que você não colocou em ordem de apresentação, né, Diogo? Pode colocar ali embaixo, se quiser. Coloquei agora. Agora foi, pronto. Voltando aqui, pessoal. Obrigado, professor Alessandro. Então, como vocês estão tendo essas oportunidades de verem carreiras além do mundo, eu sempre tive esse sonho. E conversem com seus pais, com suas famílias, se os seus pais também não tinham esse sonho de fazer alguma coisa fora do Brasil, e às vezes talvez voltar, como foi o meu caso. Eu acabei fazendo graduação aqui, meu mestrado, meu MBA aqui no Brasil, pela Volvo, e acabei fazendo meus graduate programs na UC Berkeley, assim, vários projetos de trainee no Vale do Silício, e acabei voltando para o Brasil, e hoje conectando vocês aqui do Brasil com as melhores instituições, e hoje duas grandes instituições, inclusive de dois lugares muito, muito conhecidos para os brasileiros, que é Toronto e Vancouver, para trazer essas oportunidades que existem hoje cada vez mais. Então, se você já pensou em estudar no exterior, esse é o momento. E, com certeza, o Medianeira vai te preparar para essa experiência, já que cada vez mais brasileiros buscam essas experiências fora. Então, só para vocês terem uma relação, em 2019, um pouquinho antes da pandemia, e a gente já vai ter dados, inclusive, novos agora de 2022, assim que virar os intakes de setembro, que é o principal intake do hemisfério norte, 54 mil brasileiros foram fazer faculdade fora. E esse número aumenta a cada ano. E por que aumenta? Por questões de possibilidade, preparação, como você aí do Colégio Medianeira, que tem um bom nível acadêmico, que pode aplicar para fora do Brasil, que você tem uma boa preparação de inglês, que você já vem com isso já do seu colégio.
Então, os alunos veem outras oportunidades. E como os nossos parceiros que estão aqui hoje vão apresentar para vocês, olha, ambas, né, brasileiras, que tiveram essa oportunidade e viram condições de carreira fora do Brasil. E para você ter uma oportunidade de ter uma carreira fora do Brasil, de você aplicar para uma universidade no exterior, uma vez que as universidades fora não vão te aceitar pelo vestibular, mas por tudo que você faz hoje dentro do Colégio Medianeira. Do pessoal do 9º ano do Fundamental, 1º, 2º e 3º. Tudo que vocês fazem no colégio vale. Então, o colégio tem toda uma preparação em apresentar para vocês projetos de voluntariado, melhorar as suas notas, dar condições de vocês melhorarem as notas. Isso, utilizem. Vocês estão em um dos melhores colégios do Brasil, para que vocês possam utilizar essas oportunidades que o colégio lhes oferece. E para que você possa ser admitido numa universidade fora e utilizar tudo isso que Medianeira te oferece, você precisa de planejamento. E é aí que vem o nosso trabalho. E aí, galera, beleza? Eu sou o Natan, tenho 17 anos e estou no ensino médio e eu viajei com a IES Intercâmbio. A gente foi para Miami e para Orlando e eu conheci 2 das centenas de universidades que a IES tem parceria. Foi incrível, porque eles facilitam todo aquele processo burocrático e chato e que às vezes é bem enrolado e deixam tudo bem mais fácil. E além disso, eu gosto muito do programa deles de College Counseling, porque eles descobrem o seu perfil, fazem todo um trabalho com você e também descobrem a universidade que dá match, tipo no Tinder, só que eles encontram para você. Mas também não é só sobre você. A IES pode ajudar a sua escola a te preparar para oportunidades de carreira melhor no seu futuro. Então, galera, se vocês têm interesse em estudar no exterior, porque é algo mais acessível do que você pensa, entre em contato com a IES e diga IES aos seus sonhos. Tchau, tchau! Justamente, diga IES aos seus sonhos. E para que seus sonhos possam se tornar realidade, você tem um caminho das pedras. E é isso que a IES faz com todos os alunos aí do Medianeira que queiram se preparar para isso acontecer. Onde você vai estar daqui a 3 anos? Canadá? Estados Unidos? Itália? No mundo globalizado, você precisa de um currículo competitivo internacionalmente. Para isso, é fundamental que desenvolva habilidades, domine uma nova língua e saiba gerenciar seu tempo e inteligência emocional. Pronto para o desafio? Muitos fatores podem influenciar na sua aprovação numa universidade no exterior. Notas, portfólio, atividades extras e o resultado de alguns testes. Você quer saber um pouco mais? Para te dar acesso a esse caminho, é preciso te conhecer. Saber sobre os seus sonhos, sua personalidade, seus desejos e, claro, conversar com a sua família. Para uma instituição no exterior, é muito importante saber quem você é e por que te escolher. O que você tem para oferecer para o mundo? Quando se trata de desafios, ter estrutura emocional e resiliência é essencial. Para ampliar os horizontes, é preciso olhar primeiro para dentro. Será que você realmente se conhece? Construímos uma ponte entre você e a universidade, facilitando sua aplicação e jornada. A preparação financeira para a família e suporte de pagamento internacional é essencial para o processo universitário. Você merece o mundo e ganhar os seus sonhos. Tchau, tchau! E esse que é o nosso papel, trazer para vocês a preparação, a mentoria universitária do 9º do Fundamental até o 3º, auxiliando em todo o projeto acadêmico, financeiro, planejamento financeiro, atividades extracurriculares que vocês possam potencializar o que vocês já fazem aí no Medianeira. Enfim, todo um projeto que a gente organiza para que isso dê certo. Como vocês podem ver, a gente tem sucesso dos nossos alunos, e muitos alunos do Medianeira, inclusive, que fazem o projeto com a gente. 100% dos nossos alunos que aplicam pela IES são aceitos nas 3 principais opções de curso. Então, a gente fez um projeto assertivo. 100% dos alunos progridem para o seu 2º ano de faculdade ou 2º semestre. Ou seja, a IES, em parceria, obviamente, com a Medianeira, foi capaz de encontrar o país, metodologia de ensino, as carreiras, o curso que esse aluno gostaria de fazer. E, obviamente, se está pensando em algumas carreiras de medicina, a gente tem, inclusive, uma aluna do Medianeira
e 100% dos nossos alunos que aplicam pela IES são aceitos em medicina no exterior. A IES representa mais de 1.200 universidades de 40 países. Hoje a gente traz para vocês 2 instituições muito fortes no Canadá, uma reputação gigantesca, e sim, são muito preocupadas em trazer a condição desse aluno internacional, conviver com alunos domésticos, viver essa experiência realmente canadense, mas principalmente entrar no mercado de trabalho canadense com a cultura canadense. Então, tanto a Capilano University quanto o Niagara College Canada em Toronto trazem essas possibilidades para vocês, e vocês vão poder tirar essas dúvidas tanto com a Marília, da Niagara College Canada, quanto da Juliana, da Capilano University. A gente tem parcerias de representação e alguns escritórios propriamente da IES, como 2 escritórios na Argentina e 1 na Áustria, para alunos que queiram aplicar para esses países, tem um escritório da IES lá de suporte local, e escritórios de representação de suporte no Canadá, Alemanha, República Tcheca, Rússia e em Portugal. Convido vocês a seguirem a gente no Instagram, no @IESintercâmbio, para ver o sucesso dos nossos alunos, colegas de vocês e muita informação sobre educação internacional. E, novamente, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente, mas, principalmente, vocês têm aí o professor Alessandro e toda a equipe do Medianeira que pode ajudar você a conectar com a gente e fazer você realizar o seu sonho. Agora, eu passo a palavra a Marília, certo? Agora é a Marília, se eu não me engano, que vai fazer a apresentação. A Juliana. Passo a palavra a Juliana Gamba Capaolo, da Capilano University, essa instituição linda, que fica numa das regiões mais bonitas aí, para mim, a região mais bonita de Vancouver, e espero que vocês possam tirar proveito, tirem dúvidas, e que esse material que está sendo gravado agora possa também tirar dúvidas das suas famílias, porque esse é o nosso papel aqui, conectar vocês com o mundo. Obrigado, pessoal. Obrigada, Diogo. Eu tenho também uma apresentação rápida para falar um pouquinho para vocês da Capilano, os programas oferecidos. Antes de começar, eu queria agradecer ao professor Alessandro, Diogo, pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu vou deixar as dúvidas para o final, porque em módulo apresentação eu não consigo ver as mãos levantadas. Eu acho que depois a gente vai ter no final uma parte para as dúvidas. Tá bom? Deixa eu tentar dividir a minha apresentação com vocês. Vocês conseguem ver? Sim, Dá para ver? Legal. Bom, então, deixa eu me apresentar. Eu acho que o professor Alessandro já falou um pouquinho, mas eu trabalho na Capilano University há 7 anos. Eu trabalho hoje no departamento internacional. A gente tem na universidade um departamento 100% dedicado ao aluno internacional, lá onde eu trabalho. Então, eu sou responsável pela parte de admissão e recrutamento dos estudantes internacionais. Um pouquinho sobre a Capilano University. Vocês vão ver algumas fotos do campus como essa na apresentação. Nosso campus é super bonito, localizado no meio da natureza, cheio de trilhas, cheio de espaço aberto. Então, é um lugar super agradável para trabalhar, para estudar. A Capilano foi fundada em 1968, tá? No começo como um college e há mais de 10 anos virou uma universidade. É uma instituição pública, tá, no Canadá. O nosso principal campus, que atende aluno internacional, fica numa cidade chamada North Vancouver. North Vancouver fica a 20, 40 minutos de downtown Vancouver, dependendo de onde você mora. Tá? Então, é super fácil acesso para quem estiver morando em Vancouver. Hoje a gente tem programas de diplomas, que são programas de 2 anos, a gente tem programas de Associate Degrees, bacharelado e pós-graduação, que a gente não vai falar porque não é o intuito da apresentação hoje, eu vou focar mais nos programas de bacharelado para vocês. A gente tem uma residência estudantil,
fica mais ou menos 10 minutos de carro, mais ou menos 15 minutos de transporte público do campus, com toda a estrutura para receber alunos internacionais. E preço mais razoável, mais acessível do que você morar num apartamento sozinho, algumas outras opções. A Capilano é a primeira instituição canadense a ser reconhecida e acreditada pela NWCCU. E essa é uma acreditação dos Estados Unidos que é super bacana para estudantes que querem fazer a transferência de universidades dos Estados Unidos para Capilano ou vice-versa. Aqui é um mapa, tá? Só para vocês terem ideia onde é que fica North Vancouver ali em cima, né? Aqui, não sei se vocês conseguem ver meu cursor, aqui está North Vancouver, aqui está Capilano University e aqui está Vancouver, tá? Então, para você atravessar de Vancouver para North Vancouver, geralmente você pega o que a gente chama de C-Bus, né? Que você faz a travessia. Ou uma ponte que tem aqui, que dá fácil acesso a Capilano University, o C-Bus você atravessa por aqui, tá? Aqui são algumas das principais atrações turísticas que a gente tem bem pertinho da universidade, né? As principais estações de esqui. Eu vou mostrar para vocês nos próximos slides algumas fotos. Falando um pouquinho sobre o estilo de vida de North Vancouver, Vancouver. Então, assim, se você gosta de natureza, se você gosta de esportes de qualquer tipo, é o lugar certo para você. Então, Vancouver é uma cidade linda, é uma cidade que tem praia, é uma cidade que tem montanha, então no verão você aproveita, você faz hiking, você vai para os lagos, para as praias, no inverno você aproveita as montanhas, dá para fazer snowshoe, dá para fazer esqui, então é super legal se você tem esse perfil, tá? Aqui é Deep Cove, que é uma praia que fica literalmente a 10 minutos da universidade, linda. E aí, se você faz um hiking de 15 minutos, você chega nessa pedra que tem essa vista maravilhosa. Aqui é Cypress Mountain, que é uma das principais estações de esqui em Vancouver também, está super perto da Capilano. Está numa outra região que a gente chama de West Vancouver, mas você consegue acessar mais ou menos 25 minutos, meia hora de transporte público. Aqui é a Capilano Suspension Bridge, que eu acho que a maioria de vocês já devem ter ouvido falar, ou quem já foi para Vancouver com certeza visitou, que é um dos principais pontos turísticos, atrações turísticas da cidade. Fica super pertinho da nossa universidade também, então você tem essa ponte suspensa com uma vista maravilhosa, que quem tem medo de altura eu não recomendo, mas quem não tem, é um lugar lindo para você passar um dia. Aqui a gente tem o Mount Seymour, também, que fica em North Vancouver, é uma outra estação de esqui. E a Grouse Mountain também, que é uma estação de esqui e é um dos principais pontos turísticos também localizado em North Vancouver. Do topo da Grouse Mountain, essa é a vista que você tem da cidade. Então, ali Vancouver toda iluminada. Então, só para mostrar um pouquinho para vocês como a cidade é bonita e tudo que a cidade oferece, tá? E a nossa localização aqui, Capilano University, tem algumas fotos do nosso campus, literalmente no meio da natureza. Então aqui eu já falei um pouquinho, essa daqui é uma foto de Vancouver, né, uma vista aérea de Vancouver. Vancouver é um dos maiores destinos turísticos hoje no Canadá e também é o principal destino para estudantes. Falando um pouquinho sobre a universidade, todos os nossos programas oferecem a experiência prática. 45% dos cursos da Capilano oferecem algum tipo de experiência prática, por exemplo, estágio ou conexão com o mercado de trabalho. Então, os programas são realmente muito hands-on, como a gente chama, tá? Capilano tem affordable tuition, então se a gente comparar com as grandes universidades de Vancouver e até mesmo do restante do Canadá, por exemplo, a UBC, a Simon Fraser, a University of Toronto, então a Capilano ela é uma instituição menor e o valor do tuition, né, que é o que você paga anual para a universidade, é muito mais em conta se a gente comparar
com as outras universidades maiores. Os programas são Employment Ready, que a gente chama. Então, uma vez que você se forma na Capilano, você está pronto para ingressar no mercado de trabalho. Então, os dados que a gente tem hoje é que 96% dos estudantes graduados, né, que completaram bacharelado na Capilano, estão no mercado de trabalho. Então, esse é um dado muito importante, porque a maioria dos estudantes, claro, querem estudar para depois, né, conseguir um visto de trabalho e para depois ingressar no mercado de trabalho. Então, isso a gente realmente foca muito na universidade. Todos os programas, 90% dos professores, eles estão conectados ao mercado de trabalho. Eles, além de professores, eles são também profissionais atuantes no mercado. Então, eles trazem muita novidade, eles trazem muita coisa prática para o dia a dia, para a sala de aula. Aqui alguns dados também sobre a universidade. Hoje a gente tem em torno de 9.120 estudantes. Desses 9.120, em torno de 2.800 são alunos internacionais, e a gente recebe alunos de mais de 86 diferentes países. O número de alunos por classe é 23, então, assim, é bem pequeno, né? Se a gente comparar as universidades maiores, então, por exemplo, UBC, Simon Fraser, em Vancouver, tem salas, por exemplo, de primeiro ano que chega a ter 200 estudantes, né? Então, são aqueles auditórios. Então, a gente não tem isso. É um ambiente muito, muito legal para aluno internacional, porque você vai ter contato com o seu professor, ele vai te conhecer pelo nome. Então, é um outro approach. É muito legal, assim, tem muito suporte para o aluno internacional nesse sentido. A gente tem mais de 20 destinos para quem quer fazer um programa que a gente chama Study Abroad. Então, se você estiver fazendo um programa de bacharelado na Capilano e você quiser passar um semestre num outro país, por exemplo, fazendo algumas matérias, você pode aplicar para esse programa de Study Abroad, e você pode escolher um destino e você pode completar um semestre numa universidade fora do Canadá e depois voltar para concluir o seu programa na Capilano. 98% dos estudantes estão satisfeitos com a educação na Capilano e o programa que eles completaram. E a gente tem hoje 24 clubes e associações de estudantes também para conectar vocês com estudantes de por exemplo, terceiro e quarto ano, vários tipos de clubes, dependendo de que você tem interesse, esporte e tudo mais, então você pode se conectar a essas associações. Eu vou falar um pouquinho sobre os principais programas, para vocês terem uma ideia do que a gente oferece, quais as áreas disponíveis na Capilano. Então, a área de Business, a gente tem o programa de Business Administration Diploma, que são 2 anos, e a gente tem o Bachelor of Business Administration, que são os 4 anos, o bacharelado completo. Para quem faz o bacharelado, você pode escolher uma área de especialização, ou até 2, tá? De 1 a 2 áreas de especialização. Então, pode ser, por exemplo, accounting, pode ser marketing, pode ser business information management, pode ser finance, recursos humanos ou international business. Tá? A gente tem o diploma e o bacharelado na área de comunicação. A gente tem o diploma e o bacharelado na área de Legal Studies, que seria a área de direito. Depois a gente tem a escola de Design, Performing Arts e Motion Picture Arts. O nosso carro-chefe é o Bachelor of Motion Picture Arts, que é o programa de filme, tá? Que é bem concorrido, é um programa super bacana, oferecido uma vez por ano. A gente tem mais ou menos 120 estudantes por ano nesse programa. Depois a gente tem o programa de efeitos visuais, que é um diploma de 2 anos. A gente tem animação 2D e também animação 3D para filmes. Esses programas de animação também são programas de 2 anos, diploma. A gente tem o bacharelado na área de comunicação visual. A gente tem um programa de diploma que é para criação de figurino, né, o Costuming for Stage and Screen. E a gente tem um programa super bacana também, um diploma de 2 anos, Arts and Entertainment Management. Esse programa é para quem quer atuar nessa área de entretenimento, mas mais nos bastidores, então ela envolve um pouquinho de business também. E a gente tem música, tanto o diploma como o Bachelor of Music Jazz Studies, tá? Programa de 4 anos na área de música. Turismo é uma área super forte na Capilano.
Hoje, a Capilano gradua a maioria dos profissionais na área de turismo de Vancouver. A gente tem um programa de bacharelado, 4 anos, em Tourism Management. A gente tem o programa de diploma, você pode fazer 2 anos. Tem um programa específico para alunos internacionais, que ele chama Diploma em Tourism Management International. Então, esse é só para alunos internacionais. E é um pouquinho diferente dessa opção de cima, que é o Tourism Management Diploma, que também você vai estudar com alunos domésticos. No programa de alunos internacionais, você pode ter um nível de inglês um pouquinho mais baixo para você começar esse programa. E as classes são menores também. Então, é um programa interessante. Dependendo do perfil do estudante, a gente pode indicar um ou outro. E a gente tem um programa que é só voltado para a parte de Outdoor Recreation. A gente tem programas na área de artes e ciências. Um programa novo é o Bachelor of Science, que a gente começou a oferecer o ano passado. Super interessante, bacharelado de 4 anos. E aí você vai escolher uma área de especialização. Então, você pode fazer ciências de computação, você pode fazer a área biomédica ou as ciências do meio ambiente. Tá? A gente tem um programa que a gente chama de Associate Degree of Science. Esse programa são 2 anos, são matérias básicas na área de ciências, para quem quer depois transferir para uma universidade maior e completar os seus estudos, por exemplo, na UBC, na SFU. Então, você pode começar 2 anos na Capilano e depois transferir para uma das top universities e continuar os seus estudos e graduar dessa outra universidade. A gente tem o bacharelado Psicologia. A gente tem um programa também, Bachelor of Arts Interdisciplinary Studies, que é para quem ainda não tem certeza absoluta de que área quer seguir, você pode experimentar várias matérias na área de artes e completar um seu bacharelado. A gente tem um programa que a gente chama de Applied Behavior Analysis, que é focado para quem quer trabalhar com autismo. E a gente tem o Associate Degree of Arts também. Você pode estudar matérias relacionadas a artes e depois transferir para uma das maiores universidades de Vancouver. Programa de engenharia, diploma, e o Bachelor of Kinesiology, que é o estudo do corpo humano, que é mais para pessoas que querem seguir carreira na área de educação física ou, de repente, área de fisioterapia. Então, você pode ter esses 2 focos quando você estuda Kinesiology. A gente tem Early Childhood Care Education, tanto o programa de bacharelado como diploma. Então, esse programa é para quem quer se tornar educador, né, professor. Ele vai te formar para dar aula para crianças com idade entre 1 e 5 anos, né, idade de daycare, que a gente chama. E depois também completando esse programa, se você quiser continuar e dar aula para ensino médio, essas coisas, você pode fazer um programa de Professional Development na Simon Fraser University e continuar os seus estudos na área de educação. Minors, isso é super interessante. Então, a possibilidade que a gente tem para todos os alunos que estão matriculados nos bacharelados de completar um certo número de créditos e pegar uma segunda, como se fosse uma especialização. Entendeu? E tem que ser uma coisa que não é relacionada à sua área de estudo. Então, a gente tem hoje minors em Business Administration, Cinema, Comunicação, Interdisciplinary, Legal Studies e Psychology. Então, por exemplo, se você está fazendo o bacharelado de administração, mas você quer fazer uma minor, uma especialização em psicologia, você pode fazer isso. Ou se você está fazendo o seu bacharelado em psicologia e você quer fazer uma minor em comunicação, então é super interessante. Ou você está no programa de filme, quer fazer uma minor em business, então você pode combinar da forma que você quiser e sair com esse plus no seu diploma, né? Uma minor além da sua major, que é a sua área de estudo principal. A gente tem um programa que chama Visiting International Student Program. Isso é se você, por exemplo, está no Brasil completando o ensino médio e você não tem certeza se você quer ficar, por exemplo, os 4 anos, completar todo o seu programa de graduação no Canadá. Se você quiser só experimentar, por exemplo, um semestre e ver se você gosta e depois decidir ficar, ou até se você quiser ter a experiência de ficar um semestre fora e depois voltar para o Brasil só para ganhar mesmo essa experiência
e o aprendizado de inglês e essas matérias extras que você vai cursar, a gente pode aceitar esse tipo de estudante, a gente chama de visiting students. Então, tem 4 programas onde a gente recebe esses estudantes. É o programa de Business Administration, Tourism Management, Communication Studies e o Bachelor of Arts. Tá? Então, você pode escolher um desses 4 programas e aplicar como visitante para passar um semestre só com a gente. Vou falar rapidinho um pouquinho sobre a parte de admissions, o que você precisa para aplicar para a Capilano University, né? Então, como o Diogo mencionou, é um pouquinho diferente no Brasil, a gente presta vestibular e a gente entra numa faculdade, né? Aqui no Canadá, não. Aqui o que vai importar são as suas notas do ensino médio, tá? Então, por exemplo, se você estiver aplicando para business, a gente vai querer ver o seu histórico escolar do ensino médio e a gente fala Math 11. O que significa isso? É a matemática do seu 2º ano do ensino médio, ou então pode ser o 3º também, e você precisa ter 60%. Né? Então, vamos supor, isso a gente vai fazer os cálculos, mas só para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, se no Brasil depende muito, porque cada escola tem uma média, né? Uma nota de corte diferente. Então, por exemplo, se as notas vão de 0 a 10 e a média do seu colégio é 5, então você precisa ter no mínimo nota 6 em matemática para você competir a uma vaga no programa de business, tá? Programa de Arts and Science, a gente vai juntar as notas do seu ensino médio e também precisa de uma média de mais ou menos em torno de 60% para você ingressar. Turismo, a gente vai olhar também geralmente nota de matemática. Bachelor of Motion Picture Arts, filme, também eles querem, como é um programa um pouquinho mais concorrido, aí já precisa ter notas um pouquinho mais altas. Eles vão querer ver as suas notas do 3º ano do ensino médio, geralmente uma média de 75% para você ingressar. Além de entrevista, questionários e algumas outras coisas que eles fazem como parte do processo de seleção, tá? Alguns programas, por exemplo, se você aplicar para música, se você aplicar para animação, eles vão pedir portfólio, eles vão pedir, por exemplo, audition, né, audição. Então, eles querem ver se você tem alguma experiência prévia e se você tem qualificação e, como é que a gente fala? Habilidades, né, para você seguir nessa área. Então, dependendo do programa, se for um programa na área de Performing Arts, pode ter também esses outros requerimentos para você ingressar. A parte de inglês, geralmente, a maioria dos programas vão pedir o IELTS, que acho que é o mais popular, né, para a gente fazer para os estudantes do Brasil. O IELTS tem que ser o módulo acadêmico, não pode ser o general, tá? Então, o IELTS, a nota mínima, 6,5, com tudo acima de 6. Então, o IELTS tem, por exemplo, a parte de writing, listening, speaking and reading. Né? Então, são 4 skills, e aí você tem que ter no mínimo 6 em cada um deles, tá? E a nota final, 6,5. A gente aceita também o TOEFL, a gente aceita o Pearson, e a gente aceita o teste Duolingo, tá? Então, todas essas são opções para vocês atingirem o nível de inglês. Alguns programas, como o de turismo que eu mencionei para vocês, que é só para alunos internacionais, aceitam uma nota um pouquinho mais baixa, né, um IELTS de 5,5, por exemplo, e aí é caso a caso. Se for o seu caso, a gente vai te indicar qual que vai ser o melhor programa, dependendo do seu perfil, da sua nota de inglês. Um pouquinho sobre o processo de aplicação. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque o Diogo é o expert nessa área, então ele vai assessorar vocês com toda a parte de aplicação. Mas geralmente a aplicação é feita online. Eu acredito que ele faça também essa parte para vocês. Uma vez que vocês enviarem toda a documentação, então vocês têm que enviar o teste de inglês, tem que enviar o histórico escolar do seu ensino médio, e dependendo do programa, se precisar de alguma coisa extra, a gente vai informar para vocês. Pagar o application fee, se vocês qualificarem para o programa que vocês aplicaram, a gente vai enviar uma letter of offer, que é uma carta de oferta, para dizer que você está aceito, né? A gente vai oferecer uma vaga no programa para você. E aí, se você tiver interesse em confirmar essa vaga, você paga um depósito que hoje é de $5.000 canadenses. Esse valor vai ser usado no seu primeiro semestre. É como se fosse para você confirmar a sua vaga, e aí com esse pagamento a gente vai enviar para você
a Letter of Acceptance, que é um documento que você precisa para aplicar o seu visto de estudante e poder viajar para o Canadá na condição de estudante. Tá? E depois, finalmente, você vai se registrar para os seus cursos para poder começar as aulas na universidade. Um pouquinho sobre application deadlines. Hoje a gente tem 3 intakes, a gente tem programas, todos os programas começam em setembro, né, que é o nosso Fall Intake, que é quando o ano letivo no Canadá começa. Então, se você for aplicar para o Fall, as aplicações abrem na primeira semana de outubro e fecham em maio, né, no final de maio. Se você for aplicar para janeiro, geralmente as aplicações abrem primeira semana de fevereiro e vão fechar em outubro. E se você for aplicar para o Summer, né, que os programas começam em maio, que são só poucos, você tem direito a mandar sua aplicação a partir da primeira semana de junho e as aplicações fecham em fevereiro. Tá? Então, agora, no momento, a gente está aceitando aplicações para janeiro de 2023 e para maio de 2023. Em outubro desse ano, a gente abre as aplicações para setembro de 2023. Um pouquinho sobre tuition e fees, só para vocês terem uma ideia, né? Eu coloquei aqui o tuition anual, só para vocês terem uma ideia, porque isso é baseado no número de créditos que cada estudante vai cursar por ano, mas em média a maioria dos alunos internacionais cursam em torno de 30 créditos por ano, e isso vai custar um pouquinho menos de $19.000 canadenses. Tá? E aí você tem uma taxa extra fees, né, que seriam algumas taxas adicionais que você adiciona a esse curso do tuition, mais ou menos $1.600 extras por ano. Tá? Isso não inclui a acomodação, isso daqui só inclui a parte da universidade mesmo, tá? Os cursos e taxas extras. É isso, eu adicionei aqui, eu não vou mostrar para vocês porque acho que a gente não tem tempo, tem um campus tour virtual super bacana, tem o link se vocês quiserem olhar mais, conhecer mais sobre o campus, ele foi feito pelos nossos Student Ambassadors, então é bem legal, tem quase 10 minutos de duração, então convido vocês a depois, quando vocês tiverem um tempinho, acessar o link e assistir o campus tour da Capilano, tá bom? Obrigada! Sensacional, Juliana, muito bacana, e eu sou literalmente apaixonado, eu fiz esse campus tour presencialmente, e a universidade é linda, eu gosto muito da região, as famílias, inclusive, que moram próximos da região, que inclusive alguns hospedam os alunos, são assim, muito warming, é uma região linda. Agora a gente vai passar para o outro lado, do lado pacífico, para o Eastern Side. E a Marília vai falar tudo para a gente do Niagara College, Canada, em Toronto, um campus super business-oriented, para quem quer estar na maior cidade do Canadá, e que também é uma cidade muito bonita, né? By the Sea, e que gera, né, as maiores negociações, o maior PIB do Canadá está lá. Marília, conta um pouquinho para a gente. Oi, pessoal, boa noite. Primeiramente, também queria agradecer muito a IES Intercâmbio, você, Diogo, Alessandro, pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui hoje, conversando aí com seus alunos. Espero que o pessoal goste e também estou à disposição no final para quem tiver dúvida mais específica do que eu vou abordar aqui hoje. E a minha apresentação vai ser um pouquinho mais rápida, porque como o Diogo mencionou, nós somos um college em Toronto, mais focado na área de negócios, então nossos cursos de undergraduate, que é o foco aqui hoje, né, que são os diplomas de graduação, são apenas 4 opções, então a gente consegue passar aí bem rapidinho, mas com informações bem concretas. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Agora vocês que me avisam. Então, vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Certo. Tá em tela cheia? Sim. Tá. Que bom. Então, vamos lá. Então, o pessoal já me apresentou, mas falando um pouquinho também, eu sou a representante da Niagara College do campus de Toronto, aqui no Brasil. Então, já trabalho com educação internacional há quase 10 anos, também já fui uma intercambista, tenho paixão por viagens e por culturas diferentes, e principalmente por ajudar outras pessoas a alcançarem esse objetivo, esse sonho de estudar, morar e trabalhar fora.
Esse slide eu vou passar brevemente por ele, só para explicar para vocês um pouquinho das diferenças entre universidades e colleges, que eu vejo que hoje muitas pessoas às vezes ainda se confundem um pouco qual que é a diferença, qual que é a semelhança, enfim. Os colleges no Canadá, eles foram criados na década de 60 para uma formação mais rápida e para uma inserção no mercado de trabalho também mais rápida para contribuir com a economia daquele local. Então, no Canadá, os colleges, eles costumam ter uma infraestrutura um pouco menor que as universidades, com salas de aulas menores e valores um pouco mais acessíveis, né? E são super valorizados. Então, as empresas do Canadá, os empregadores, toda a indústria realmente valoriza muito o trabalho dos colleges, justamente porque a gente tem esse foco nessa colocação de preparar o estudante para o mercado de trabalho, e por isso que os cursos eles costumam ser mais curtos e com uma colocação mais rápida. Além disso, alguns dos cursos também têm possibilidade de, por exemplo, você iniciar um diploma no college, depois você quiser concluir, fazer um bacharelado em uma universidade, é possível transferir os créditos que você fez no college para fazer uma graduação depois, através de uma das universidades que tem parceria com o college, então você consegue eliminar esses créditos e, de repente, fazer esse primeiro ou segundo ano de uma forma mais econômica, né? Vamos dizer assim. Então, os colleges são super populares no Canadá e muito bem aceitos pelos estudantes internacionais também. Enquanto as universidades costumam ter campus maiores, assim como esse campus super lindo da Capilano que a gente viu agora, é um campus gigante, né? Então, costumam, sim, essa infraestrutura ser um pouco maior, com uma formação mais voltada para acadêmica e para pesquisa. Então, falando da Niagara College Toronto, acho que algum de vocês estão se perguntando, mas o nome é Niagara e está em Toronto, então só explicando um pouquinho para vocês. A Niagara College é um college muito tradicional do Canadá, que já está há muitos anos na região de Niagara Falls, que é onde ficam as famosas cataratas do Niágara, que acho que todo mundo já viu, já ouviu falar, já viu foto, que é um cartão postal do Canadá, um lugar muito bonito. Então, o nosso campus principal fica nessa região, porém, recentemente a gente estendeu e abriu um braço da Niagara College no centro de Toronto, porque são cidades diferentes, com perfis de estudantes diferentes, então, realmente para aquele estudante que se identifica mais com a cidade de Toronto, que quer um estilo de vida um pouco mais agitado, que consiga ter uma credencial da Niagara College em Toronto. Então, trazendo alguns dados para vocês da NC, já faz 8 anos consecutivos que o college é considerado o número 1 em satisfação de estudantes, se a gente comparar com outros 24 colleges da província de Ontário. Então, foi feita uma pesquisa com os estudantes atuais e que já se formaram, e realmente a nossa satisfação ela se sobressaiu, se a gente comparar com outros colleges da província. Outros fatos também é a taxa de empregabilidade, nós temos uma taxa de 88,1%, então quer dizer que essa porcentagem dos nossos graduados conseguem um emprego dentro de 6 meses após a graduação, o que também é uma das maiores taxas em comparação com outros colleges da região. Também foi feita uma pesquisa com todos os empregadores, todos não, né? Alguns dos empregadores que contrataram os nossos graduados para saber como que eles estavam se saindo, o que que eles acharam das habilidades, de como aquele estudante estava se saindo profissionalmente. E 91% desses empregadores, o que também é uma taxa super alta, eles se disseram satisfeitos com essa contratação. Então, o que que essa taxa ela significa? Significa o quanto realmente o college tem a preocupação na colocação do mercado de trabalho. Então, todas as nossas matérias, as estruturas de sala de aula, são sempre feitas com cases reais, justamente para que o estudante tenha essa experiência já durante os estudos, através também dos estágios, dos COPs que a gente oferece, para que realmente, quando ele se forme, ele esteja preparado para assumir aquela posição. Outros fatos da Niagara College Toronto. Então, a nossa localização ela é estrategicamente no centro de Toronto, que é o que a gente chama de Downtown Toronto, que é onde estão as principais empresas da cidade, e não somente da cidade, mas do Canadá como um todo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre Toronto no final da minha apresentação, vou trazer alguns dados para vocês super legais. Mas, assim, Toronto, acho que muita gente já pesquisou, já ouviu falar, né? Tanto quanto Vancouver são aí dois destinos mais procurados aí pelo Canadá. Toronto é a maior cidade do Canadá, tem mais de 2 milhões de habitantes, é uma cidade extremamente multicultural.
e onde concentram as principais empresas do Canadá e posso dizer também da América do Norte. Então, grandes empresas, se a gente pensar aí, por exemplo, Google, Apple, Citibank, enfim, diversas empresas grandes, elas têm base em Toronto e todas estão ao redor do nosso campus em Downtown Toronto, que é onde fica o centro financeiro, que é onde tudo acontece, vamos dizer assim. Então, eu sempre falo que no nosso campus você sai do prédio e você tem acesso aí a todas essas empresas, além de várias outras oportunidades de lazer. Então, por exemplo, a gente está a 8 minutos da Dundas Street. Para quem nunca ouviu falar, a Dundas ela é como se fosse a Times Square do Canadá. Então, uma mini Times Square de Nova York, ela está em Toronto e fica a 8 minutos do nosso campus. Opções de restaurantes, de lazer, academia, centro de saúde, tudo de muito fácil acesso. Inclusive, a cidade tem um transporte público de metrô na porta do nosso campus. Eu sempre falo que isso é muito importante. Se a gente pensar no inverno do Canadá, que faz menos 20, menos 30 em Toronto, você ter acesso a um sistema de saúde na porta do college faz toda a diferença. Eu até falo brincando que parece que esse ponto aí do metrô, ele está dentro do college de tão perto que é. Então, independente de onde o estudante mora, se ele mora a walking distance, né, se ele vai a pé e volta para acomodação, ou se ele mora numa região que ele precisa pegar um transporte público, ele vai ter um acesso muito fácil ao nosso campus. As nossas instalações, elas são recém-renovadas, elas foram inauguradas em março de 2021, então a gente tem aí mais de 3.250 metros quadrados de instalações, e até trazendo para vocês aqui em primeira mão uma informação super fresquinha, a gente está inaugurando um campus novo a partir do ano que vem, que ainda assim vai ser no centro de Toronto, vai ser a 3 minutos a pé desse campus atual que a gente tem. O campus ele vai ser maior, com salas de aulas maiores, a nossa estrutura de suporte ao aluno também está aumentando, então aguardem aí que em breve a IES também vai poder compartilhar algumas fotos com vocês desses campus novos. A gente também tem parceria com mais de 22 escolas de inglês, então se você é um estudante que ainda precisa dar uma lapidada no seu inglês, não tem ainda aquele inglês para entrar direto, a gente tem parceria com essas escolas para fazer um programa que a gente chama de Pathway, que seria um curso preparatório de inglês acadêmico para que você se prepare e consiga entrar direto depois no curso que você escolher do college. Somos muito conhecidos por ter serviço e apoio de primeira classe aos nossos estudantes, então dentro do nosso campus a gente tem o que a gente chama de Student Services e suporte de carreira. Então a gente tem uma equipe que é para realmente dar esse suporte para os estudantes internacionais com todas as questões que eles possam ter. Então com relação à acomodação, com relação a emprego, então se o estudante quer como que eu monto currículo, como que eu deixo o meu LinkedIn de acordo para eu chamar a atenção de algum empregador canadense, a gente traz feiras de carreiras para dentro do campus, inclusive agora em setembro a gente vai ter uma feira que a gente vai estar trazendo várias empresas para dentro do campus para fazer um networking com os nossos estudantes, então isso acontece com bastante frequência. Além dos nossos programas de alta qualidade, eu acho que eu esqueci de mencionar no começo da apresentação que nós somos um college público, então isso quer dizer que todos os nossos cursos são auditados pelo Ministério da Educação, né? A gente tem essa parceria com o governo. Nossa matrícula é acessível, normalmente para que o college analise a documentação de vocês, né? Enfim, quando vocês mandam os documentos e a gente tem uma equipe que vai analisar esses documentos, a gente cobra uma taxa de $100 canadenses, porém, como a IES Intercâmbio é uma super parceira nossa, se vocês fizerem essa aplicação através deles, essa taxa não é cobrada de vocês, então vocês podem mandar a documentação sem custo nenhum. Temos atualmente uma bolsa de estudo para estudantes internacionais, perdão, mais precisamente para estudantes da América Latina, então a IES também tem acesso a todas essas informações e valores de bolsa, é bem legal, então essa bolsa ela ajuda bastante aí na parte financeira e é realmente voltada para a América Latina. E pelo fato de nós sermos um college público, todos os nossos cursos são elegíveis para um visto de trabalho após a conclusão do curso, que é o que a gente chama de PGWP, que é o Postgraduate Work Permit, que é um visto de trabalho que é concedido a colleges públicos. Então, eu vou falar um pouquinho mais dele no final da apresentação, mas é também uma possibilidade do estudante terminar o curso e ele ter essa escolha, se ele quer continuar no Canadá por mais 3 anos, que é a duração do PGWP para os nossos cursos, e só trabalhando com esse visto de trabalho em aberto para ele conseguir uma experiência internacional realmente ali no mercado e de repente ficar pelo Canadá, ou se ele quer voltar para o Brasil e aplicar o conhecimento aqui. Então é muito legal você ter essa oportunidade de escolha, se você quer continuar ou se você quer voltar para o Brasil.
e grandes oportunidades de emprego meio período disponíveis, justamente porque o campus está ao redor aí dessas principais empresas que oferecem essas oportunidades de emprego. E por último, a gente também tem opções de acomodação acessíveis. Então, ao redor do nosso campus, tem muitas opções de residências estudantis, a gente pode também ajudar em colocação de casas de família, se for da vontade do estudante morar com uma família local. Então, a gente tem uma equipe também para fazer toda esse suporte. Falando então rapidamente dos nossos programas, hoje nós trabalhamos com 4 programas de undergraduate, que é o nosso foco da apresentação aqui hoje, que são os diplomas de graduação, com duração de 2 anos. Eles são equivalentes a um tecnólogo aqui do Brasil, mas como eu falei no começo da apresentação, são extremamente aceitos pelo mercado de trabalho. Então hoje são esses 4, voltados para negócios. Então o nosso campus de Toronto, ele realmente é um campus que foca mais em cursos de business, de marketing, de TI, né? Realmente para essa parte de um business geral mesmo. Então, o nosso primeiro curso é o Business General, que seria um diploma de graduação de negócios, né, de administração. Ele dá uma base para quem quer aprender sobre administração, quem quer ir trabalhar, quer abrir uma pequena empresa, quer ser um analista de negócios, trabalhar numa supervisão, um representante de serviços. A gama de profissões que esse estudante pode escolher é muito grande, porque a administração, eu acredito que, né, independente do negócio que você tem que ter você tem que ter uma boa noção de negócios. Essas são as matérias que a gente, né, assim, bem rapidamente, né, as matérias que são ensinadas. Então, os diplomas, eles têm a duração de 2 anos, o que seriam 4 semestres, por volta aí de 6 matérias por semestre nos cursos. Aí a gente tem também um business voltado para contabilidade, então para quem gosta de número, para quem gosta de matemática e quer trabalhar aí como contador júnior, trabalhar em instituições financeiras, trabalhar em bancos, analista financeiro, auditoria, é bem bacana. Ele é um curso que ele vai dar uma base tanto de negócios, porque ele é um curso de business com um major em accounting, né? Então o estudante ele não vai só aprender de contabilidade, mas ele também vai ter matérias aí, por exemplo, como princípios de marketing, estratégias, reportes de business, economia, finanças, administração, até mesmo aqui de direito, né? Você vê que aqui no último semestre ele consegue até aprender algumas leis aí de administração do Canadá. Então também é um curso muito bacana. Com alta empregabilidade. Hoje um contador júnior é um dos profissionais mais procurados em Toronto, e se a gente pensar que como tem as principais empresas em Toronto, são cursos que são profissionais que qualquer empresa precisa, né? Então qualquer empresa vai precisar de um administrador, de um contador, então realmente as opções são muito grandes. Nosso terceiro curso também de negócios, mas com major em vendas e marketing. Esse é muito popular entre brasileiros, eu acho que hoje o diploma que eu mais recebo aplicação de brasileiros, que é em vendas. Então, para quem gosta de trabalhar com pessoas, trabalhar com vendas, quer trabalhar aí com marketing, lidar aí como assistente, um analista de marketing, um representante, lidar aí com pequenos negócios, é um curso muito bom, que também aí vocês conseguem ver algumas das matérias ensinadas. Todas essas informações que eu estou colocando aqui nos slides, vocês têm acesso também através da IES Intercâmbio ou através do nosso site, niagaracollegetoronto.ca. Lá tem toda a programação acadêmica de todos os nossos cursos e todas essas informações que eu estou passando, vocês podem olhar com mais calma através do site também. E o nosso último curso, que é hoje o mais concorrido da Niagara College Toronto, que é o que está lotando mais rápido, que é o de programação. Então, a turma aí de TI vem com força nessa geração nova, que é um profissional extremamente necessário, né? Principalmente a gente vê depois aí que a pandemia se instalou mais ainda, então as vagas são muitas, não só no Canadá, mas no mundo todo. É um profissional extremamente valorizado e com altos salários, né? Então, para quem quer trabalhar com programação, engenheiro de software, desenvolvimento de web, de hardware, e-commerce, é realmente um curso maravilhoso que dá uma base muito legal para quem quer programar. E falando um pouquinho das nossas datas de início, para todos esses cursos que eu mencionei, nós trabalhamos com 3 datas de início por ano.
A primeira, igual a Capilano mencionou, e mais importante, é a de setembro, que é onde inicia o ano letivo, mas a gente também tem turmas novas começando em janeiro, que é a nossa intake de inverno, e a da primavera, que é de maio. Então, vocês podem se matricular em qualquer um desses cursos, nessas 3 opções que eu mencionei agora. A minha recomendação é que a aplicação seja feita de 8 meses a 1 ano de antecedência, justamente porque a gente não trabalha com turmas grandes, as nossas salas de aula são pequenas, então os cursos acabam lotando muito rápido. Então é muito importante que tudo seja feito com bastante planejamento. E aqui, por último, né, finalizando aqui a parte dos cursos, essas são as matérias ensinadas no curso de programação. É muito legal porque ele também tem algumas bases de administração, tem aí a parte de web, de mobile, que são poucos cursos né, desse segmento em outros colleges que oferecem. Então, é muito legal. E também tem que gostar bastante de matemática, já adiantando aí, porque vai trabalhar bastante com números. Falando um pouquinho dos nossos pré-requisitos, não vou entrar muito a fundo. A IES Intercâmbio está super preparada também para passar para vocês todas as informações, mas basicamente o que a gente precisa para os nossos cursos que eu mencionei agora, que são os diplomas de graduação. Vocês precisam ter terminado o ensino médio, a gente exige também uma nota de corte aí de pelo menos 6 nas matérias no ensino médio, e para quem quer fazer o curso de programação, precisa ter notas altas em matemática. Então, a partir de 7, a gente já pede aí para o Computer Program. E também é necessário ter nível de inglês para entrar no curso. Então, hoje o que a gente aceita é o IELTS ou o Duolingo, TOEFL, Cambridge, todos os testes que são oficiais, a gente consegue aceitar. E falando assim, a equivalência do IELTS, que eu acho que é o que todo mundo conhece também, seria um IELTS 6.0 com nenhuma banda menor que 5.5, ou um Duolingo 105. Então, para entrar direto no curso, precisa apresentar um destes testes, porém, como eu falei, a gente também tem parceria com escolas de inglês, e se o nível de inglês ainda não tiver sido atingido, a gente pode fazer essa combinação de pathway, para que o estudante faça esse curso de inglês preparatório e depois consiga entrar direto, sem a necessidade, nesse caso, de apresentar um teste oficial. Aqui falando um pouquinho do Study Permit e do PGWP, então, como eu mencionei, nós somos um college público, então todos esses cursos que eu mencionei com duração de 2 anos, eles são elegíveis até 3 anos do visto de trabalho, dando essa possibilidade para o estudante realmente colocar em prática com visto de trabalho full-time, para ficar no Canadá e não fica restrito a Toronto. Se de repente quiser ir para Toronto fazer o curso e depois quiser mudar, passear, conhecer o Canadá, ficar um tempo em cada lugar, não tem problema, o PGWP ele é válido por todo o Canadá e é o momento de colocar isso realmente em prática, ou então ter a credencial, voltar para o Brasil ou ir para outro país. É bem legal ter essa possibilidade de escolha. E para finalizar, falando um pouquinho então do destino de Toronto, eu sou super suspeita para falar porque eu sou fã de Toronto, sou muito fã de Vancouver também, mas eu acho que são propostas de cidades diferentes, então dependendo do perfil da pessoa, Toronto ou Vancouver, né, se encaixa melhor, por isso que é sempre importante conversar realmente com uma agência para que você entenda qual cidade vai estar mais adequada aos seus objetivos, né? Mas Toronto, como eu falei, é a maior cidade do Canadá, é onde concentra 20% do PIB nacional, o Diogo até falou um pouquinho disso também, então tem um peso econômico muito grande e uma das 4 cidades com o maior peso econômico do mundo. A área da Grande Toronto é classificada como uma das cidades mais fáceis de conseguir emprego na América do Norte, com uma taxa de empregabilidade de 95%. Então eu falo, quem vai para Toronto e não consegue emprego é difícil, tem que realmente não correr atrás, porque as oportunidades estão lá. E você estudando em um college público, um college como a Niagara, tem esse nome no mercado, essa presença, também faz toda a diferença. Né? Então, Toronto é uma cidade que abraça muito os imigrantes, os estudantes internacionais. Eu até brinco falando que tem pouco canadense em Toronto, que é uma cidade extremamente multicultural, com mais de 200 nacionalidades, falado mais de 160 idiomas. Isso faz com que o ambiente de trabalho seja muito inclusivo. Então, é muito difícil, muito raro você ver em Toronto algum tipo de preconceito por você ser estudante internacional ou um trabalhador internacional. Muito pelo contrário, eles precisam dessa mão de obra qualificada estrangeira, porque para preencher essas vagas que o Canadá não consegue preencher sozinho, né? O Canadá abre anualmente mais de 400 mil vagas para a imigração. Então, isso mostra a lacuna
que existe hoje no mercado de trabalho que precisa ser preenchida com essa mão de obra qualificada. E de acordo com o ranking mundial de universidades de 2019, Toronto ocupa o posto de 11ª cidade entre as 100 melhores cidades para estudantes do mundo. Então isso quer dizer qualidade de vida, segurança, opções de lazer, transporte público. Então esse ranking ele avalia tudo isso. O quanto o estudante internacional vai ter acesso a um bom transporte público, a uma segurança para ele andar pelas ruas, e opções de lazer também. Esse mar, entre aspas, que vocês estão vendo aí é o lake, é um lago, né? Na verdade, Toronto fica localizada ali na região dos Grandes Lagos, que faz divisa com os Estados Unidos. Então, parece muito que você está na praia, que você está realmente olhando o mar de tão grande que o lago é. Tem até realmente a praia que no verão o pessoal vai e coloca lá e toma sol, e como se fosse realmente uma praia. Então, eu sempre falo que Toronto consegue ter tudo. É uma cidade que tem muitos parques, muita natureza, muita coisa linda para fazer, e ao mesmo tempo tem tudo que uma cidade grande oferece, como vida noturna, como grandes restaurantes, opções de lazer, festivais de música, de cinema. Então, é para todos os, assim, eu acredito que dá para colocar todos os gostos em Toronto, porque é realmente uma cidade muito legal e muito bacana de morar. E da minha parte é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, vou ficar super à disposição para responder. Obrigado de novo, Marília. Como você falou, a Toronto é excepcional. E para quem está nos assistindo agora, Canadá é frio, né? Fica temperaturas muito abaixo de zero. Sim, mas existe um equilíbrio. Agora, no verão, por exemplo, Toronto está aproximadamente 30 graus, só para vocês saberem. A Juliana pode falar que está uma temperatura gostosa aí em Vancouver também. E está tendo uma heat wave aí no Canadá para esse final de semana, né, Juliana? Que está todo mundo dando call sick para poder ir para a praia. Verdade. Amanhã eu tô de folga, inclusive, porque é difícil aqui, viu? Assim, chegar. Tá vindo mesmo uma heat wave, vai chegar a 30 graus a sensação térmica durante o final de semana, então tá todo mundo querendo aproveitar. As praias e os lagos vão estar lotados, com certeza. Mas a temperatura aqui é bem amena, né, Diogo? Acho que você conhece. Então, assim, é um pouquinho diferente de Toronto nesse aspecto, porque a gente também tem um inverno ameno. As temperaturas não chegam a menos 20, menos 30 negativo. Em média, a gente fica no 0 a menos 5. Então, assim, super, super confortável. E o verão também é um pouco mais ameno. Eu acho que comparado, dificilmente a gente chega nos 30 graus. A gente fica em torno dos 25, 24 graus com sol. Então, Vancouver também tem esse ponto que eu acho que é o clima, se a gente comparar com todas as cidades, principais cidades canadenses, tem um clima bem ameno. Eu sempre falo que eu acho que a gente passa mais frio no Brasil do que no Canadá, porque tem toda uma estrutura no Canadá para frio, né? Aqui no inverno, por exemplo, eu fico me tremendo aqui em casa, com gelo, né, toda encapuzada, e no Canadá não. Você entra em qualquer recinto na sua casa, você não passa frio, né? E a estrutura de casacos e tudo mais permite que seja muito mais tranquilo, eu acredito, né? O que impressiona em Toronto você tem o Underground Shopping. Exatamente, a cidade subterrânea. Perfeito. Muito bom, muito bom, agradeço aí, e vou, né, pedir para quem quiser, né, temos algumas pessoas aí, né, que podem participar. Nós tínhamos uma das participantes ali que tinha levantado a mão no começo e acabou que não tinha comentado que poderia, né, fazer a pergunta depois, não sei se ainda teria pergunta, né, certo? A Daisy, né? A Daisy. Isso, exatamente, né? Então, caso ainda a pergunta não tenha sido respondida, né? Certo? Com as apresentações ali, fica à vontade para perguntar, né? Gente, quem quiser pode perguntar aí pelo microfone mesmo, né? Ficar mais prático, ou mesmo ali no chat, caso não queira falar aí pelo microfone, ou não possa falar pelo microfone por algum motivo, né? Mais técnico mesmo, né? Tá certo, pessoal? Mas realmente, né? Essa questão Oi? Não, pode completar, professor Alessandro, depois eu vou falar sobre alguma coisa do Canadá. Tem a questão, isso é complementar que a questão da temperatura realmente, né, no Brasil, especialmente no sul, é muito mais fácil se sentir frio do que no Canadá, né? O underground ali, principalmente Toronto, né, é extremamente confortável, né? Nada de
Nada de problemático, né? Com certeza, né? A estrutura é muito boa nesse sentido. Bom, gente, alguém pode falar, Diogo, diga lá. Eu só queria reforçar assim, que para muitas famílias, até se vocês forem ver hoje no nosso Instagram, a gente tem um aluno que saiu do ensino médio e ele se formou num college no Canadá e ele não foi para fazer um programa de 4 anos. A gente está acostumado com isso aqui no Brasil, um bacharelado. Então, falando das duas instituições, né? Tanto na Capilano, você pode fazer os programas de 2 ou 3 anos de diplomas, ou terminar realmente os bacharelados lá. Já no Niagara College, por você ter essas opções mais hands-on, vocacionais, é muito comum as pessoas que queiram entrar diretamente no mercado de trabalho, ou alunos aí de Medianeira que não sei o que eu quero fazer, vou, sei lá, fazer um gap year, vou fazer alguma coisa que seja mais prática, para eu descobrir o que eu quero fazer da vida e poder trabalhar enquanto está estudando. Está sendo algo mais recorrente do que a gente imagina. Para os pais, até, eu sempre reforço, até em algumas falas aí com o professor Alessandro, quando que você imagina que o seu filho de 18, 19 anos vai sair de casa, pagar aluguel, pagar transporte, pagar mercado? Isso não vai acontecer no Brasil. Praticamente nunca. Dificilmente que seu filho, sozinho, vai conseguir se bancar enquanto talvez você pague a faculdade dele. Agora, no Canadá, Juliana, Marília, vocês podem falar para mim se eu estou falando alguma coisa errada, mas esse é a prática de, inclusive, nossos alunos até do Medianeira, que fizeram essa movimentação. E isso vai ser muito bom para a vida futura dele. Seja ele fazer esse gap year de 1 ou 2 anos, ou até fazer a faculdade inteira. E isso faz com que ele adquira habilidades, skills que os empregadores querem no futuro, que as empresas querem no futuro, ou que ele venha abrir a sua própria empresa até no Canadá, porque existe essa possibilidade. Tem projetos como o Sebrae no Canadá. Eu sei que a Capilano é muito forte nisso, em auxiliar esses alunos. A Niagara também tem para auxiliar os alunos a abrirem suas próprias empresas lá. Só que eles desenvolvem habilidades que dificilmente eles não conseguiriam desenvolver sozinhos aqui no Brasil. Então, eu só queria reforçar isso para os pais que vão vir a ver ou estão vendo aqui conosco. Que, claro, a gente gosta de ter os filhos próximos, a gente gosta de ter esse dia a dia, mas pensem no futuro, e vocês podem se ver nas férias, vocês podem se ver em feriados. É uma oportunidade muito grande. O Canadá é o país consecutivamente há 18 anos que mais recebe brasileiros. Só para vocês terem uma noção que no ano passado, do ano passado para agora, só Ontário, que é onde o Niagara está, né, o college que a Marília representa, recebeu mais de 1.200 famílias brasileiras que se mudaram para lá. British Columbia também é um estado que desponta em receber brasileiros. Então, vocês vão para algum lugar, mas vai ter brasileiros também que possam ter essa tranquilidade de deixar você num certo conforto da sua zona de conforto, às vezes, de uma questão de língua e de coisas pequenas que a gente tem, de ir numa padaria, de ter só um Nescau, um Guaraná que a gente sente falta, que você consegue comprar no Canadá. Porém, tem algumas coisas que você vai se adaptando à nova cultura. Então, em ambas as instituições, vocês têm condições muito fortes de preparar vocês profissionalmente, mas eu falaria que a possibilidade dessa fala com a Marília e com a Juliana aqui é para vocês verem habilidades que vão ser pedidas no futuro e que ambas as instituições vão te potencializar. E essas habilidades que vocês já vêm desenvolvendo hoje no Medianeira. Nas aulas, por exemplo, que vocês têm experiência de vida. Você já tem desenvolvido algumas habilidades aí dentro do colégio. Ou seja, quando você entra numa universidade aqui no Brasil, às vezes isso
para. E aí você está numa inserção numa cultura que vai pedir que você desenvolva isso mais. Então, perdão, professor Alessandro. Obrigado, Diogo, né? Não sei se alguém teria alguma pergunta, né, ou alguma colocação aí, pessoal, fiquem à vontade, por favor, né? Caso não tenham, né? Então a gente deixa aberto também para vocês acessarem o nosso site ali do colégio, né, na seção de internacionalização, ok? Isso vai ficar junto ali com o link da gravação que a gente coloca amanhã aí nos aplicativos e em outros, certo? Para que vocês possam acessar. No site, na seção de internacionalização ali do colégio, tem o contato da IES também, certo? WhatsApp e e-mails, etc. Mas vocês também podem entrar em contato comigo, né? Que eu faço a ponte também com o pessoal da IES e aquilo que vocês precisarem, a gente também dá as informações, tá certo, gente? Essa gravação também vai ficar disponível ali na seção de internacionalização do nosso site, para que vocês possam assistir ali e compartilhar, quem sabe, com outras pessoas, né? Caso achem que elas possam se interessar também. Tá certo, gente? Bom, acredito que seja isso. Então, a princípio, né? Agradeço aí ao Diogo, né? Ao pessoal da IES, a Kate, a Mônica. Agradeço a Marília, a Juliana também, certo? Boa praia aí, né? Em Vancouver, certo? Já que Obrigada. com inveja aqui em Curitiba, né? No final de semana aqui a gente tem a temperatura caindo de novo, né? Hoje tá meio calor aqui, está um cara de verão aqui, né? De verão. Tá meio claro de verão aqui em Curitiba, né? Mas a gente sabe que não é por muito tempo, não. Então tá certo. Agradeço ali a Josivânia, né, pela parabenização ali pelo evento, certo? Legal, bom o feedback, sempre bom ter um feedback aí, né? Tá certo, gente? Então, obrigado, boa noite para todo mundo, certo? Obrigada, Alessandro, um abração. Boa noite. Valeu. Obrigado, professor Alessandro. Obrigado, Juliana. Obrigado, Marília. Obrigada a Boa noite. vocês. Muito Boa obrigada, noite. Diogo, Alessandro, todo mundo pela participação. Boa noite. Obrigada, Até mais. Marília. Tchau. Tchau.